Exatamente. Então, a emoção, acho que o atleta também ele é muito solitário, não é? Ele vive muito, embora tenha toda essa... Ele sai do anonimato quando ele se expõe, mas ele tem uma vida regrada, ele tem que ter uma vida regrada, e acho que, eu digo tão solitária, mas ele... alguns se perdem com a fama, ou então, quando eu digo solitário, ele tem que ter uma disciplina maior do que qualquer outra profissão. Tem. E essa questão da fama, quando o cara se perde com isso, ele pode trazer isso para o campo, para a atividade dele? Pode. Tem que ter muito pé no chão, sabe? No futebol a gente fala... digamos que o seu trabalho ajuda a colocar a pessoa a ficar com esse pé no chão. Sempre consciente da realidade, sempre vinculado ao seu histórico, sabe? A tua base, a tua estrutura. É um ambiente muito perigoso, porque te coloca muito alto e também te joga muito lá embaixo. Se você não tiver uma consciência de quem você é, do que você faz, do seu profissionalismo, tanto te elevam quanto te acabam. Então você tem que ter muito essa consciência e essa clareza e fazer o que tem que ser feito de uma maneira profissional, não deixar com que o resultado só te avalie, porque o resultado, a gente não tem controle do resultado, mas a gente tem que ter controle do que a gente faz. Então, um atleta, perguntando se ele é solitário, nós somos. Porque mesmo que a gente chegue em casa e conte, ou tente contar o que a gente viveu, ninguém entende. É quando a gente chega lá no CT que um olha para o outro, a gente sabe o que a gente passa. A gente sabe o que é pressão, a gente sabe o que é cobrança, a gente sabe o que é responsabilidade, a gente sabe do tamanho do que é o nosso papel, né? Então, é quase que um grupo de apoio, da gente chegar, olhar um para o outro e saber o que é uma má fase. Então, ano passado, a gente, em 2024, né, no Corinthians, a fase que a gente estava vivendo, da gente olhar e falar, as coisas têm que acontecer, a gente não pode ir para uma zona de rebaixamento e conseguir com 0,004 de chance chegar numa Copa do Brasil. Então, a gente tem que estar vivo todo jogo ali para a gente conseguir isso, né? Acho que foram 9 jogos consecutivos. Então, é um olhar para o outro assim e falar, tá com a gente, tá com a gente. Vou dar uma, assim, eu falei jogo bola até hoje, enfim, quase fui profissional, né? Quase, muito pouco. Mas a gente hoje joga contra esses profissionais lá no interno, enfim. Quando tem um jogador expulso, eu sinto, pelo menos no meu time, no São Paulo, o Slovênia, interno, a gente se doa mais. Então, a gente briga, todo mundo joga como se fosse 2 jogadores. Isso é verdade? Isso é psicológico mesmo? É sobrevivência. Você olha, tem -1, você fala, meu Deus, e agora, né? Tem que sair dessa situação. E a gente que tá aqui, a gente tem que resolver. Desvantagem, então você vai. Às vezes tem times que passam por momentos onde acorda quando toma um gol. Aí começa a jogar. Né? Então tá muito ali na dificuldade. E quando a gente olha para o ser humano em si, na dificuldade ele fala, opa, ele ativa. É o padrão sobrevivência. Então aí a gente vai. Tanto que às vezes as pessoas chegam, as equipes, em determinado momento, que acomoda. Relaxa um pouquinho, como se assim, posso respirar. E na necessidade ali, você não pode respirar. E o futebol é muito no detalhe. Muito. Né? Você pode cuidar 1 segundo. E até nessa linha, né, imagina quando você está com 1 a menos, você ainda faz o gol. Aí, e o outro time? Como é que fica o psicológico do outro time? Pressão total, né? Porque aí você, imagina, você está numa situação onde, em hipótese alguma, você pode perder aquilo. Aí a pressão muda, né? Mas mesmo mudando, às vezes entra um desespero ali. Porque você está numa situação favorável e as coisas dando errado. É diferente de quando você está numa situação desfavorável que você tem que buscar. Então no futebol, muitas vezes a dificuldade gera uma oportunidade. Sim. Aí depende muito do mindset da pessoa. Do time, de saber lidar com a adversidade.
Você tem que saber lidar com a diversidade o tempo inteirinho. É como você vai administrar o que acontece.